Boa noite, galerinha. Vocês estão todo mundo bom? Eu tô bom. Como sempre, é vocês de lá e nós por cá. Estamos aqui em Águas Claras, Distrito Federal. Agora são exatamente 21 horas e 25 minutos. O ciclista ali no escuro, quase que eu não vejo cabra. Ele leva bem rápido. Sejam muito bem-vindos ao canal Beto Dirigindo por Brasília, meu povo. Muito obrigado você que tá aí, que acompanha os videozinhos aí todos os dias. Sou muito grato, agradeço de todo o meu coração. Fico muito feliz. Você assiste aí, já se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha, curte, dá aquele joinha pra dar uma forcinha pra nós aí, beleza? O canal é novo, tô começando por agora. Aí a folga do cara, ó. Aí eu quero ir pra... O cara tá andando no meio da pista, pô, como se fosse carro. Aí depois o motorista é errado, não. O cara é... Pô, velho, eu respeito o ciclista, tudo respeito. O cara, pô, o ciclista também tem que ter consciência. Isso aqui é via de carro, não é lugar de andar de bicicleta aqui não, ó. Aí o cara anda no meio, velho. Tem uma faixa paralela andando no meio aqui, é o perigo. Não tô colocando a vida dele em risco, cara. Ô, ajuda nós aí, ajuda. E aí, meu povo, estamos aqui em Águas Claras, Distrito Federal. Como eu já falei, agora são exatamente 20 horas e 28 minutos. Sejam bem-vindos. Eu agradeço a todos. Já dá o joinha aí, já compartilha antes que você esqueça. Começou a ver o vídeo agora? Já dá o joinha aí logo, beleza? Tô esperando. Dá um tempinho aí de você compartilhar, de você curtir, se inscrever. Clica no sininho aí para ativar a notificação. Quando eu botar o vídeo já chega pra você. Opa, ó, o mineirinho mandava um vídeo aí pra você aí, assiste aí. Dá uma espiada aí no canal dele. Lá ele Lepo, no canal do YouTube. É isso aí, galera. Eu falo boa noite, porque pra mim é noite. Agora pra vocês aí, não sei se é um bom dia, é boa tarde, não é mesmo? Acabamos de deixar o material ali, eu entrego aqui no hospital. Já recolhemos o outro material da cirurgia que acabou. E aí agora retornar para a empresa. Só vou passar ali para pegar uma jantinha, né? Bater aquele rango, macarrãozinho só ouro. Pegar um macarrão ali para eu jantar. Rapaz, cadê a capa do meu telefone? Pronto. Perdi até a capa do telefone aqui, galera. Que eu tiro a capa pra botar no suporte. Chega lá, eu procuro. O cara me deu uma fechada, tá gravado, tá no outro vídeo. Vídeo anterior a esse. O vídeo que eu tava, quando eu tava vindo, né, entregar o material, gravei, beleza? O cara tava na faixa da esquerda lá, eu no meio, né? Igual aqui, ó. E o outro na direita. O de lá fez na direita lá certinho, eu fui na do meio. O cara tava na esquerda ali, em vez dele sair lá na faixa da esquerda, na rotatória não, ele já cortou pra cima de mim aqui, ó. Tive que dar uma freada. Tem que ter atenção, você tem que dirigir pra você e pros outros. Complicado, né? Mas o importante é evitar o acidente. Eu tava correto, mas deu pra evitar, pra não bater nele, deu, então pronto, né? Ficou de boa, tudo tranquilo, não teve acidente, não teve nada, consegui evitar. E ele simplesmente ele fechou e nem ligou sinal no seta, nem nada, entendeu? É complicado. E foi embora. Tinha até a viatura do Detran na frente, mas eles nem viram não. Mas tá tranquilo, tá de boa, não aconteceu nada, né mesmo? É isso que importa. Eu sou assim, galera, eu posso estar correto, tá dentro da minha razão, mas se der pra eu evitar acidente, eu freio o carro, eu
sabe? Eu faço de tudo para evitar o acidente. Vou aqui pegar uma jantinha aqui rapidinho. Não sai daí não. Beleza? Não sai não. Já que eu volto. Já volto já. Beleza, galerinha? Pega uma jantinha aqui, chega lá na empresa, bater o rango que eu tô com fome. Não sai daí. Fica aí. Fica aí. Eu falei pra vocês que eu voltava. Rapidinho. VaptVup. Já fui e já voltei. Foi mais ligeiro do que coisa de porco. Dá um ré pra trás. Como diz o Paulo Landim, dá um rézinho pra trás ali. E é isso aí, galera. Aqui estamos em Águas Claras. Já falei, né? Já falei já que estamos em Águas Claras. Hoje são exatamente 12 de janeiro de 2026. Que todos tenham um feliz ano novo, cheio de... Aí as pessoas falam assim, cheio de vitória. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa, se não tiver luta não tem vitória não. Então, você fala assim, um feliz ano novo, cheio de lutas, mas também cheio de vitórias. Aí sim, é o correto. É verdade? Se alguém falar pra você que é um vencedor, mas ele não teve vitória, ele não teve luta, então ele não é um vencedor. Como que ele venceu sem lutar? Ninguém vence sem lutar. Não é verdade? Ninguém vence sem lutar, não existe vitória sem luta, sem guerra. E é isso aí, meu povo. No outro vídeo eu tava, na hora que eu encerrei ali, tava falando sobre carros, né? Não sou nenhum especialista, não sou mecânico, apesar de já trabalhei em oficina. Já trabalhei em uma oficina em Belo Horizonte, lá onde eu nasci, na minha cidade, Minas do interior. Trabalhei em Belo Horizonte uns tempos, né? Mexo com serralheria também, sei soldar, graças a Deus, carpintaria, rapaz, de tudo eu sei fazer um pouco. Lá em casa, lá, se eu pagar a pessoa para fazer, é porque eu não tenho tempo de fazer. Às vezes trabalho, né, e tal, não tem tempo de fazer. Mas é trocar um interruptor, uma tomada, um chuveiro, que não pago ninguém para fazer isso não, meu amigo. Tudo, graças a Deus. Não sou pedreiro profissional, mas eu sei sentar um tijolo, sei tirar um nível, um esquadro na casa, prumo, sei levantar uma parede, rebocar. Não sou profissional, mas o cara faz uns 40 metros de reboco no dia, eu não sei fazer não, então. Mas pra mim, lá em casa, eu sei resolver minhas coisas. Telhado lá de casa eu mesmo que fiz. Na época eu trabalhava, eu paguei o cara pra rebocar, fazer as paredes, tudo, levantar pra mim. Depois eu fiz aí eu fiz a estrutura de ferro, eu e os meus irmãos. Cobri. E aí eu empreitei o cara só pra levantar as paredes, né? Ele deixou a janela no lugar, tudo, porta e tudo. Inclusive fez um serviço mal feito. Quando eu chamei o rapaz lá para eu fiquei muito tempo morando na casa sem rebocar. E depois eu recebi um dinheiro. Quando eu saí da outra empresa que eu trabalhava, aí eu paguei o cara para rebocar para mim. O cara foi rebocar, o cara que fez as paredes colocou a janela e a porta. Ele não distorceu a janela e as portas, não botou a linha. Você vai botar a janela, a porta, você tem que colocar a linha pra ficar bem alinhadinho, pra quando for rebocar não ter esse problema. E lá teve, a parede ficou retorcida. Porque o reboco, a pessoa quando você vai rebocar, principalmente a parte de fora, a parte de dentro, os defeitos ficam pra dentro, ali você tira no reboco lá de dentro. Agora a parte de fora, as janelas, as portas, elas têm que estar tudo alinhadinho uma com a outra. Aí o que o cara foi fazer, se a pessoa chegar lá em casa, ela olhar assim na parede, assim, alinhar, a parede fez tipo uma curva na janela da cozinha lá, que o cara não distorceu, botou a janela, tá pra fora das outras. O cara lá, o bicho pedreiro lá, ele é bem enjoado. Ele falou, moço,
Eu só não vou largar esse serviço porque é seu. Se fosse outra pessoa aí que eu pegasse, eu largava um serviço desse aqui. O cara bota uma janela dessa aqui, pra mim ele não é pedreiro não. Falar que é pedreiro, fazer um serviço desse. E eu não tava em casa, cara. Botava o pessoal, aluguei uma casa, mudei, botei os caras pra trabalhar lá, pra construir a casa pra mim. Aí eu ia lá às vezes só de tardinha, assim, quando eu chegava do serviço, de noite. Eu ia lá, olhava como tava. De manhãzinha, antes do trabalho, passava lá, dava aquela olhada, mas era rápido, né? Aí eu não tive tempo de ficar olhando os detalhes. Mas se eu tivesse junto, porque eu entendo um pouco. Se eu visse que tava desalinhado, eu já ia, né, cobrar do cara. Mas fazer o quê? Mas graças a Deus meu barraco tá lá. E a gente entende tudo um pouquinho. Então, galera, eu tava falando, a pessoa não cuida do carro, né? A pessoa entra no carro, se tiver gasolina ela entra, roda e chega e para o carro. Ela não lembra de que tem que olhar o óleo do carro, olhar a água, se tá tudo ok, calibrar o pneu do carro. Se você não calibra o pneu do carro, tá com a calibragem baixa ou cheio demais, o pneu vai desgastar errado. Se tiver desalinhado ou não tiver balanceado, vai gastar o pneu de forma errada, você vai ter prejuízo. E aí, cara, você fazendo a sua manutenção preventiva, você não vai ter um problema no meio da rua, o carro parar com você no meio da rua, o pneu vai estourar, um freio vai travar com você que você não trocou as pastilhas, as lonas de freio do carro. No caso, se o carro tiver lona ou se tem pastilha, né? Olhar o óleo do carro antes de sair, olha os faróis, liga o farol do carro, vê se está funcionando, a seta. Às vezes você tá andando no carro, você só olhou no chão no carro, nem olhou, beleza, chega numa blitz, o policial, seu farol tá queimado. A lâmpada custa 25, 30 reais, uma lâmpada boa, da Osram, da Philips, uma lâmpada boa custa 30 reais. E aí você leva uma multa aí, leva ponto na sua carteira por causa de uma lâmpada de 30 reais, caramba. Por quê? Porque você não olhou o carro antes de sair de casa. Entendeu? Aí não olha o óleo do carro. Hoje em dia os carros, tem muito carro aqui, esses carros mais novos, nem baixa óleo, né? Você trocando a cada 10 mil. Às vezes nem precisa completar, mas se for um carro mais antigo, baixava óleo. Eu mesmo tinha um golzinho desse quadradinho, tinha que ficar de olho, que ele baixava bastante óleo. Então, galera, você cuidando, isso não é não, tem que ser o que, cuidado com como é que fala? Com chamego, com carro, que não sei o que, não é, cara. Você cuidar do carro, carro tem que acabar, vai acabar, claro que vai. Mas, meu amigo, você tem que cuidar. Tem que cuidar do que é seu. Você trabalhou, você lutou, você suou pra ter aquilo ali. Então, não é que você tem que ser desleixado com as coisas, não é que tem aquela pega, aquela nojeira com o carro, não. É cuidar do carro. Porque aí ele não vai te deixar na mão, ele não vai dar problema no meio da rua, vai travar aqui no meio da rua, aqui pode provocar um acidente, né? Se você não troca o óleo do carro, aí o carro vai gastando óleo, o óleo vai engrossando ali, vai virando uma graxa. Daí a pouco os pistões do carro travam contigo no meio da rua, funde o motor. Você não coloca água no carro, o carro vai esquentar, vai queimar junto com o cabeçote, vai empenar. Aí, meu amigo, 1 litro de água ali, 2 litros de água que você ia colocar no seu reservatório, que você deixou de olhar ali 10 minutinhos do seu tempo, olhar o óleo, olhar a água do seu carro, você vai gastar 1.000 conto, 2, 3 mil reais, dependendo do seu motor, até mais que isso para fazer ele. Então, galera, cuida do seu carrinho. É velhinho? Cuida. É velhinho, tem que trocar óleo do mesmo jeito, tem que olhar a água. Hoje em dia esses carros novos aqui, isso aqui nem precisa ser olhar, mas é que o radiador, que o reservatório, sei lá, voou uma pedra ali, furou o reservatório e você não viu. A água, foi embora a água. Aí o carro começa a esquentar. Eu uma vez emprestei esse foi um Fit Uno que eu tinha, um Firezinho em 2010. Emprestei o carro para uma pessoa.
Eles foram para Tocantins no carro. Eu não sei o que aconteceu, porque meu carro tava completinho, óleo tudo arrumadinho, água. Aí quando voltaram, devolveu o carro, beleza. Não é falando que mulher dirige ruim, não tô falando isso. Tem muita mulher boa motorista aí, muita, que dirige muito melhor do que certos homens. Entendeu? Não cuidou do carro, não sei o que aconteceu. Quando o carro me devolveram o carro, que aí que eu fui sair, vim trabalhar no carro, e eu já fui direto olhar, né? Sempre eu confiro pelo menos uma vez por semana, eu confiro água e óleo do meu carro. Olha que a seta, antes de eu sair, eu confiro se a seta tá funcionando, se o farol tá aceso, tá funcionando. Confiro tudo. Aí quando eu vou olhar, não tinha uma gota de água no reservatório do carro. Só não fundiu o motor porque eu acho que era Fit Uno. Aí, ou então, não sei o que aconteceu. Não sei realmente o que aconteceu, porque era um carro 2010. Tava completinha a água dele. Normalmente o carro vai, eu viajava nele direto, não precisava nem completar a água do carro. Entendeu? E aí o carro tava sem uma gota de água no reservatório. Se eu não olho e começo a andar nesse carro, ia pro trabalho e volto, vai e volto sem olhar. É um Fit Uno? É um motorzinho top que não dá problema? Não dá. Mas ia fundir comigo. Ia esquentar, ia queimar o cabeçote, queimar a junta. E aí meu motorzinho ia pro pau. E eu ia gastar uma nota para fazer ele de novo. Não sei se iam me pagar, né? Porque aí o carro fundiu foi de sua mão. Eu ia falar o quê? Que eu não conferi quando o carro não tinha conferido, mas aí eu fui logo direto, já fui conferir. Não tinha uma gota de água no carro. Eu fui e reclamei com a pessoa. Falei, ó, devolveu o carro sem uma gota de água. Se eu tivesse saído, ia fundir o motor do meu carro. Não olhou o carro, e era a mulher que estava dirigindo o carro. Não era o marido dela. E aí, meu brother, foi. Se eu não olho, o trem ia dar problema pro meu lado. Mas é isso que eu falo. Confere seu carro, olha o óleo, antes de sair, farolzinho ali, pra você não levar uma multa, seta, a luz de freio, luz de ré. Porque numa surpresa aí do nada o policial te para, você tá com a luz de freio queimada, multa. Farol queimado, multa. Seta queimada, multa. É, meu brother. E aí uma lâmpadazinha do freio ali da lanterna custa de 5 conto, 3 conto, né? E aí por causa de 3 reais, 5 reais, você levou uma multa aí de 100 e não sei quanto, ou 200 reais, eu não sei quanto que é o valor da multa. Uma lanterna queimada, uma luz de placa queimada, eu não sei o valor. Entendeu? Esse é o problema. E aí por causa de um desleixo da pessoa, né? Que não vou cuidar de carro, que carro pra mim tem que andar. É. Não cuida não, pra você ver. Pode ser Toyota. Se você não cuidou, não fez a manutenção, vai dar problema. Vai te deixar na mão. Entendeu? E aí, como diz o ditado, a pessoa fala, inclusive quando eu tava pensando em comprar uma moto, eu falei que eu ia comprar uma moto de outra marca, o cara falou pra mim, moço, moto é Yamaha ou é Honda? Como diz, carro é Toyota, moto é Honda, facão é Tramontina, nem sabe o que tá falando. O facão corneta é 10 vezes melhor do que um facão Tramontina. Pra quem conhece de ferramenta aí, vai saber o que eu tô falando. Facão corneta é muito melhor do que a Tramontina, inclusive é bem mais caro. E aí Toyota, beleza, eu concordo. Pra mim Toyota no Brasil não existe outro carro igual no Brasil. Toyota não tem o que falar. Mas é uma máquina, é um Toyota, mas se você não fez a manutenção, não cuidou, não colocou água, não colocou óleo, ele vai dar problema. Pode ser um Toyota. E é desse jeito. Certo? Moto é Honda? Não bota óleo nela não pra ver se ela não trava contigo o motor no meio da estrada. Não troca a pastilha não dela, a loninha de freio lá, se a sua moto é lona atrás e disco na frente, ou é lona igual que eu tinha, era lona nas duas rodas. Não troca não pra você ver. Se não vai te deixar na mão. Não interessa se é Honda, se é Toyota, Volkswagen. É uma máquina que o homem é que cuida, o homem é que faz a manutenção.
Beleza, meu brother, meus amigos do meu coração? Fica a dica aí pra vocês. Não é verdade? Não é ser aquele cara pegajoso que não sei o que aquele coisa com o carro, não. É cuidar do carro, é fazer a manutenção certinha. E é isso. Diz o menininho, é isso. Beleza, meu povo? O videozinho aí já tá com 20 minutos, caramba, de novo. Um vídeo longo aí pra vocês, mas o papo foi interessante, foi legal. Você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Vamos finalizando esse videozinho aqui na BR-020, sentido Nordestezão, aqui nosso Nordeste. Muito obrigado por assistir e acompanhar até aqui. Eu agradeço pelo carinho. Um café e um pão de queijo para vocês. Aquele abraço do mineiro. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Fui!